Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Tainara e hoje nós vamos estudar sobre progressão geométrica. Nós vamos ver o que é a interpolação de meios geométricos. Vamos lá? Bom, gente, então vamos lá ver o que é a interpolação de meios geométricos. Dados dois números reais, podemos colocá-los como extremo de uma sequência, ou seja, sendo A1 e AN. Esse nzinho aqui significa o último termo da PG, tá bom? E introduzir entre eles n menos dois números reais. Obteremos, assim, uma progressão geométrica. Esse n menos 2 a gente vai pegar qual n? O n aqui do último termo. Então, vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro para a gente. Uma PG possui 8 termos, sendo A1 igual a 1 e A8 igual a 128. Determine os 6 termos geométricos interpolados entre eles. Então, vamos lá, galera. Ele nos deu aqui o primeiro termo, que é 1, e o último termo, que é 128. O último termo é o oitavo, então esse n aqui é o 8, ok? Então, entre eles, tem 6 termos. O A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Foi o que a questão nos deu aqui, ó. Que tem 6 termos entre eles. O que isso significa? Significa que entre o A1 e entre o 128, tem exatamente n menos 2 termos. Por quê? O n, nesse caso, é o 8. E 8 menos 2 é 6, ok? Agora nós vamos ver como que a gente consegue descobrir cada um desses termozinhos aqui. Ó, vamos lá. Aqui é o mesmo enunciado que a gente tinha e agora a gente vai ver como é que a gente consegue calcular. O que a gente sabe? A gente sabe que A1 é 1 e A8 é 128. Vamos anotar isso aqui, vamos deixar isso aqui guardadinho. Quando a gente aprendeu o termo geral de uma PG, a gente viu que AN é igual a A1 vezes a razão, que é Q, elevado a N menos 1. A partir disso aqui, a gente consegue encontrar a razão, porque a gente tem a n, que é o nosso A8 nesse caso, que vai ser igual a 1 vezes Q elevado a n, que é o 8, menos 1. Então, nosso termo geral vai ficar da seguinte forma. A8, 128, igual a A1, que é 1, vezes a razão elevado a 7. 1 vezes Q elevado a 7 continua sendo Q elevado a 7, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, nós temos que 128 é igual a Q elevado a 7. Para quem não lembra, a gente resolve isso aqui da seguinte forma. A gente tem que pegar o 128 e encontrar um expoente que seja 7, porque aí nós vamos igualar aqui, ó, as bases. A gente vai igualar Q a 128. Ainda não entendi, professora? Vamos lá. A gente pega o 128 e fatora o 128. O que é fatorar? É ir dividindo o número por números primos. Então, aqui 128. A gente consegue dividir por 2. 128 dividido por 2 dá 64. Então, vamos colocar aqui, ó. 64 a gente também consegue dividir por 2, que vai dar 32. E assim a gente consegue dividindo, ó. A gente vai dividindo por 2 até chegar em um ponto em que nós não conseguimos mais dividir. Qual que é esse ponto? Quando a gente encontra o 1. Quando a gente encontra 1, 1 não é divisível por mais nenhum número, ok? Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 2.
O que isso significa? Vamos passar aqui para o ladinho, ó. Isso significa o seguinte: se eu pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 7 vezes, eu vou chegar em 128. Ou seja, 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 tem que ser igual a quem? A Q elevado a 7. Tá vendo que eu igualei aqui os meus expoentes? Quando eu igualo os meus expoentes, eu também igualo as minhas bases. Ou seja, o Q vai ser igual a... O Q vai ser igual a 2. Descobrimos a razão. Mas não é a razão que a gente quer, tá, gente? A gente quer os termos que estão entre o termo 1 e o termo 8. Por que a gente teve que descobrir a razão? Porque a gente sabe que cada termo posterior é o termo anterior vezes a razão. Então, se a gente tem aqui que o A1 é igual a 1, o A2 vai ser quem? Vai ser a razão vezes o termo anterior. Então, 2 vezes 1. O A3, a mesma coisa. Vai ser a razão vezes o termo anterior. Então, aqui o A3 vai ser 4. O A4, a razão, que é 2, vezes 4, que vai dar 8. E assim a gente vai fazer com todos os termos, ó. 2 vezes 8 vai dar 16. O A6, 2 vezes 16, que dá 32. O A7, 2 vezes 32, que dá 64. E o A8, que ele já tinha dado pra gente, é 2 vezes 64, que dá 128. Como ele já tinha nos dado, ok? Ele já tinha nos dado o termo A1 e A8. A gente encontrou aqui, então, os termos que estão entre A1 e A8, dando um total aqui de 6 termos. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje sobre interpolação de meios geométricos e na próxima aula nós vamos ter uma aulinha de exercício sobre esse mesmo assunto, tá bom? Espero vocês. Tchau, tchau!